parece imenso. Para os livros, só quem não foi sorteado concorre. Para o chocolate, todos concorrem. Irmã Padre Carlos. Um número de 1 a 88, exceto um número. Eu vou pegar aqui. 13. Ui! Elivelton. Elivelton Lemes Amaral. Agora, Padre Charles, um número. Número 1. Alan Brandon. Agora os chocolates. Vou entregar. Padre Marcílio, um número de 2 a 87. 73. Jefferson Soares Garcia. Quem gosta de doce mesmo, hein? Aí sim. Padre João Schneider, um número de 1 a 88, exceto o número 70 e alguma coisa aqui. 22.
Nós daremos início agora à mesa redonda para partilharmos, voltamos aqui, para partilharmos sobre a experiência missionária que aconteceu em junho nas paróquias de Nossa Senhora da Guia, no distrito da Guia, e na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Rosário Oeste. Padre Denner, por uma situação da casa lá dos padres da paróquia, não pôde vir. Então o Padre Raul participará conosco, o Padre Carlos aí representando o padre que participou das experiências, o Radamés pelos seminaristas. Eu convido o Radamés para vir já para a mesa, que é quadrada, mas é mesa redonda. Padre Carlos Viana, coordenador desta unidade da Faculdade Católica. E Padre Raul, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Rosário Oeste. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Bom dia, igreja. Vamos ter mais um capítulo hoje do nosso programa Casos de Seminário. Então, de 23 a 30 estivemos em missão. Aliás, estamos sempre, né? Tivemos a experiência missionária nas duas paróquias que nos acolheram, de Rosário e do Distrito da Guia, com a presença também do Padre Carlos, que inclusive esteve na comunidade onde eu fiz a experiência missionária, celebrou para nós no final. Alguns aqui com a camiseta, que está fazendo sucesso até hoje. Dos presentes, gostaria de saber quem estava na experiência missionária. Ok. Então vamos refletir sobre esse momento de graça que passou. Já a gente não conseguiu se reunir depois, fomos todos de férias, mas que precisa ainda ser refletido. E agora vamos passar a palavra ao Padre Raul, que acolheu lá na sua paróquia essa missão, e o que ele tem a nos dizer sobre isso. Bom, a paróquia de Rosário Oeste, aqui na Arquidiocese, em número de comunidades, ele é a maior paróquia. Nós temos ao todo 40 comunidades, é lógico, nem se compara com as paróquias que nós temos mais nas dioceses do Nortão, que tem um número maior ainda de comunidades. Mas aqui na nossa realidade é algo que salta aos olhos. E quando foi feito o aviso de que teria essa experiência missionária, eu não perdi a oportunidade. Já mandei mensagem para o pessoal, para os seminaristas, né? Eu gostaria de ter na minha paróquia essa experiência. Porque eu sei que na nossa realidade, somos em 2 padres, a nossa frequência nas comunidades são muito poucas, né? E desde quando eu avisei as comunidades de que teria essa visita, eles ficaram naquela expectativa, naquela alegria imensa de poder não somente receber, mas de estar ali, né, durante aqueles dias, de conviver, melhor dizendo, que eu acho que essa é a melhor mensagem que nós podemos dar de evangelização, de missão, é justamente a de estar, de conviver, né? Isso é o que mais fica, mais do que as palavras, os sermões, as pregações, é aquela convivência. Almoçou junto, conversou, partilhou. Então foi muito gratificante. As comunidades, quando eu passei buscando os seminaristas, né, teve muitas comunidades porque já estavam com saudades, né? Então marcou mesmo a vida de cada um deles, né? Então
Então, é o nosso agradecimento de coração pelo sim de vocês. Eu sei que é cansativo, é final de atividades, já fui seminarista, né? A gente tá louco para voltar para casa dos pais, então esses pequenos sacrifícios valem muito a pena pelo reino de Deus, viu? Muito obrigado. Também queremos ouvir o Padre Carlos, que na correria da semana de provas finais, aqui e ali ainda conseguiu atender algumas comunidades e que pode refletir conosco esse momento. Então, eu gostaria de refletir com vocês alguns pontos. Claro que a minha perspectiva é de teologia sistemática, então aqueles que não fizeram teologia sistemática, bear with me, ou seja, tenham paciência comigo, tá? E depois peçam para os seus colegas de teologia para explicar algumas coisas que talvez não conseguem entender a profundidade. Mas o ponto importante que eu vejo que acontece é a ligação entre a missão dos estudos e a missão do testemunho evangélico lá na comunidade. São duas missões. Então, entender que estudar é uma missão é muito importante. E a missão lá, fazer a missão, visitar as famílias, ela se alimenta e fecunda os estudos. E vice-versa. Então, quando a gente desconecta os estudos do trabalho missionário, da missão, pode gerar uma série de problemas. Então a gente é muito com vontade de ir para visitar o povo, para as pessoas, mas daí quando a gente vai estudar isso aqui, parece que é tão difícil, né? Claro, nosso povo brasileiro, nós temos dificuldades, porque nós somos um povo de maior oralidade, e também nós somos um povo que gosta de interação, e às vezes estudar, ficar no quarto, ler, é difícil para nós. Então, um primeiro pressuposto importante é que na igreja católica, se dá a missão. A missão é sempre recebida. Nem o Papa recebe, ele se dá a missão. Ele recebe a missão de toda a igreja, é chamada a se atuar. Então, cada um de nós, quando vivemos a missão, é uma experiência bonita, porque é uma experiência de ser associado a, de ser chamado a. Então a missão, embora a gente tenha sempre aquela perspectiva que a missão é prática, mas a missão é a passividade de acolher o estar envolvido, ser chamado a participar. Inclusive, nos exercícios espirituais de Santo Inácio, na minha escola espiritual, a gente fala em ser associado à bandeira de Cristo. Ou seja, não sou eu que digo assim, Senhor, eu quero, eu põe meu nome aí na lista dos que lutam com Cristo. Não. Senhor, me associa ao teu grupo. Estou aqui, me chama para ser missionário. Me chama para estar disponível, para me formar, para ser presbítero. Então é uma ação, vem daquela disposição do verbo dispor-se. O verbo dispor-se é um verbo ativo, passivo, porque é uma disposição a abrir o coração e deixar que o outro te envolva na missão, te chame. E se ele não te chamar, não tem missão. Não tem missão, porque não sou eu que me dou missão. Então essa perspectiva é muito importante, e é uma perspectiva teológica importante, porque daí a gente vai entender que a minha ação, ela é responder com generosidade à ação de Deus em mim, que me associou à sua missão, que me chamou a ser missionário. Então quando a gente diz, põe o nome na lista,
e volta atrás, daí é complicado, né? Porque diz assim, aquele que põe a mão no arado e volta para... Quando a gente disse, eu queria fazer missão, mas daí a gente vai percebendo as coisas, as dificuldades, e naquele momento de grande alegria eu botei a missão, mas aí depois, quando houve dificuldade, eu saí da missão, eu recolhi a minha assinatura. Aí está um ponto importante, a missão não depende só de nós, mas da nossa parte é generosidade e perseverança. Eu quero fazer missão, porque daí a missão... Nessa perspectiva, eu estou fazendo teologia da missão aqui sem ser formado em teologia da missão. Nessa perspectiva, então, a missão, os frutos da missão dependem do mestre e não da gente. Da gente é generosidade, coração aberto para estar disponível. E ele nos associa e fecunda a nossa palavra. E aí está o bonito dessa fazer a ligação entre os estudos missão, a missão lá no trabalho missionário, na experiência missionária com missão. E aí eu percebi isso vendo conversando com vocês, com os seminaristas, com vocês. E como é bonito ver a iniciativa de vocês. Aliás, eu queria dizer que parabenizar desde já a iniciativa do Comise e parabenizar o dia de ontem. O dia de ontem foi uma graça para nós. E aquela palavra que me marcou ontem foi desmasculinizar a igreja. Não é emascular a igreja. Não é capar a igreja. Porque nós não vamos capar a igreja. Não vamos nem tirar o útero da igreja e nem tirar o pênis da igreja. Nem tirar o escroto da igreja. Na igreja existe a fecundidade que não está ligada à virilidade. Está ligado à plenitude de ser pessoa. A pessoa humana é fecunda, não porque ela tem filhos biologicamente. A pessoa humana é fecunda porque é relacionada. Porque nós recebemos de Deus o dom de nos relacionar, porque Deus é relação. Porque Deus é trino. Porque Deus é doação. Então esse dado é importante, né? Por isso, eu queria dizer como foi bonito ouvir as mulheres ontem, nos ajudando, e esse olhar das mulheres nos ajuda, e a sensibilidade de equilibrar, às vezes, o excesso de testosterona na nossa vida. Então a gente tem que equilibrar, senão a gente fica uma igreja muito masculina e às vezes muito dura. Embora nós, homens, somos chamados a não ser tão duros, a sermos ternos, a sermos pessoas amorosas. Homens amorosos, plenamente homens, com virilidade, mas amorosos. Bom, esse é um dado importante. O que eu via, o que para mim foi experiência rica, e eu quero depois deixar para vocês fazerem perguntas até. Ouvindo vocês naquela missão, como é bonito ver então a iniciativa de vocês, o cuidado, o envolvimento e as histórias que vocês contam. E daí, conversando com quem eu estava no carro, conversando com Radamés, e com quem estava comigo, logo me falaram algumas coisas bonitas que talvez eles vão falar agora. A teologia salta dos livros para ter nome, sobrenome, lágrima, sorriso, pés no chão. A teologia que a gente refletiu naquela semestre, nós fizemos o curso de Tratado da Graça, o Tratado da Graça se torna real na vida das pessoas. E eu lembro bem que uma das coisas que a gente conversou no Tratado da Graça era sobre a presença da graça de Deus mesmo em situações difíceis. Quando a gente peca, quando a gente está em pecado mortal, a graça de Deus permanece em nós? E aí foi uma das perguntas que eu fiz no curso de Tratado da Graça, né? E algumas pessoas tiveram muita dificuldade em pensar assim, como em pecado mortal não tem graça? Tem graça ou não tem graça? Tem graça, não tem a graça santificante, mas tem graça suficiente. A graça de Deus inunda, e a gente percebe a graça de Deus nas histórias. Então eu visitei uma das famílias lá depois do Machado, lá numa das comunidades, e nós nos perdemos porque não encontramos a rua, e fomos lá num lugar de uma senhora, não é? Fizemos 2 bênçãos lá, e uma senhora que estava morando sozinha, não é, Kleber? Morando sozinha, e porque o filho dela vem todo dia à noite dormir com ela lá para
E daí nós fomos lá e visitamos o santuário dela. Não tinha luz no lugar lá, porque tinha que... Mas o santuário era uma beleza, tinha umas tantas imagens, e uma imagem de Nossa Senhora, não sei se era Imaculada Conceição, eu acho, né? Maior que as nossas paróquias têm aqui. Mas assim, a certeza de acolhimento, a alegria de ter que sair da cama ali, porque nós chegamos depois das 7h30, ou quase 7h30, e a gente rezou, a gente abençoou, a gente celebrou com ela, e acolheu a bênção da vida dela. Então, aí a teologia se torna real. Então, fazer teologia, fazendo missão, estudando teologia e fazendo missão na experiência missionária, é tão rico, tão complementar, e tão enriquecedor, porque a gente relê a história, e daí aquela senhora ali é graça, é teologia da graça, a gente brinca, né? Na veia. A gente parece que está falando dos temas de graça, de salvação, de reconciliação, de vida. Então a teologia se torna vida, se torna andante, cheia de buracos, com dificuldades, a gente se perde, mas ali a graça nos encontra. Quando a gente se perde, a graça nos encontra. Então é uma riqueza muito grande. Foram experiências muito bonitas, e sobretudo as conversas. Às vezes a missão não acontece mais nas conversas do caminho do que lá na celebração, na missa. E tenho experiências bonitas de saber ouvir. A gente só aprende a saber ouvir quando a gente estuda profundamente a teologia, e a gente consegue perceber essa presença salvífica de Deus. Deus nos visita muitas vezes durante o dia, só que a gente não está muito sensível para isso, né? Então que riqueza foi para mim foi uma riqueza muito grande ter dado o Tratado da Graça, falado de salvação, falado da graça na vida das pessoas, e depois a gente ter ido na missão, ver isso na realidade. A graça nas curvas de Machado, da Guia e de todo lugar onde nós fomos. E ver vocês lá na sexta-feira, naquele dia da missão, quando eu encontrei, quase me perdi, quase não encontrei o Radamés e o Tiago lá na missa. Mas como foi bonito aquela missa. Como foi bonito celebrar a missa naquele lugar, num barraco, sem paredes, mas era a nossa catedral. Lá Deus se fez presente e nos abençoou. Porque missão é dizer: eis-me aqui, disponibilidade para que Deus fecunde as nossas histórias e a nossa vida. Obrigado. Muito obrigado. Antes de fazer ainda algumas perguntas para eles, para extrair mais, eu quero fazer também uma partilha em nome dos seminaristas, mas também em nome do Comise. De fato, eu fiz a missão com o Tiago da minha sala, o Tiago de Primavera e o Tiago Propedeuta, que era o nosso bebê. E a todo momento a gente tinha tido Tratado da Graça, a gente se olhava, eu e o Tiago: olha o Tratado da Graça aí, né, na boca das pessoas. A graça que já estava atuando antes de nós chegarmos. Então, de fato, foi uma experiência muito integradora. Fomos enviados de uma catedral e fomos para um lugar que não tinha nem sacrário. Nós fomos para a comunidade mineira, que é bem afastado, acho que uma das mais afastadas lá do distrito da Guia. Mas essa é a certeza que Nosso Senhor já estava lá. Depois, o que a gente encontrou? Um povo sedento. Os padres se esforçam para atender o máximo que podem, são em 3 lá. E infelizmente não puderam estar conosco, né? O padre Denner e o padre Daniel. Porém, qual é a realidade? 2 pessoas comungam na missa. 2, 3 no máximo. A maioria não é casado na igreja. Os padres vão fazendo as catequeses a cada missa, preparando o pessoal para receber o matrimônio. Mas enfim, como vocês conhecem o cuiabano, né? Naquele medo de se casar, naquela
preguiça, naquele passo lento, então não pode forçar o processo, senão aborta. Porém, a alegria desse povo em nos receber, isso acho que todos que foram experimentaram. Porém, aqui agora eu quero falar como comise a parte triste dessa história, porque mais de 40 de vocês desistiram, em cima da hora. E as comunidades já haviam se preparado. Já haviam preparado casa, já haviam preparado cama, já haviam preparado comida, já estava certo quem ia e para onde ia. E exceto os locais não, as situações que por causa das provas finais teve remanejamento, gente que adoeceu, tudo isso a gente entende. Agora deu o nome, se comprometeu e na hora correu, perdeu essa graça. E essas pessoas ficaram esperando. Lá para a comunidade mineira era para ter ido 4. E a gente ouviu a semana inteira o lamento porque só chegaram 3. E teve várias que não tiveram ninguém. Então, um pedido assim nosso, para o ano que vem ou para quando tiver de novo, é que se comprometa. Porque quando você dá o seu nome, a gente conta com vocês, já tem muitas pessoas esperando. A alegria, o padre contou aqui da alegria das pessoas em receber, em preparar o seminarista que vai chegar. Então, esse é um pedido como comise. Mas continuando como seminarista que fez missão e que depois emendou em outra, porque saindo daqui eu fui para a minha diocese, para Araguaiana, andar lá no meio da terra também. Foi uma experiência existencial muito profunda. Foi falado aí bastante já de oração, a irmã Regina trouxe para nós esses pontos da oração, a irmã Joana também, não sei se vocês acharam estranho isso, mas por quê? Porque esse é o ano da oração. A gente pensou esses momentos justamente por causa de ser o ano da oração, a preparação para o jubileu do ano que vem, a pedido do Papa. Mas a missão também, como integração, é o eixo integrador da formação, inclusive, né, Padre Carlos? E o que foi isso para mim? Vocês sabem que eu venho de um tempo de alguns lutos e de algumas lutas. Quem me conhece mais de perto, em especial os irmãos da minha casa, sabem o que eu vivo, né? O quanto eu luto para estar de pé aqui e continuar o meu processo formativo. Mas o que eu encontrei no assentamento Mineira? Naqueles dias, a certeza que Deus já me esperava lá para me curar. Então eu entendi, até refleti isso depois no meu Instagram, que a missão nos cura de nós. Estava cansado, foi um semestre para mim extenuante, por uma série de fatores. Porém, ali houve o descanso em Deus, a missão que me cura das minhas demandas. E eu encontrei sem procurar a comida da minha mãe, que eu não tenho mais, encontrei sem procurar o abraço do meu pai, e foi concreto. Encontrei o olhar benévolo da minha avó, que eu também não tenho mais, sem aquelas pessoas saberem. Então eu me senti cuidado por Deus o tempo todo. Apesar das andanças, apesar de estar comendo pó e de estar fabricando tijolo no nariz, porque tinha muita terra, mas o cuidado. Então eu refleti o quê? A missão como cura, o cansaço que descansa, o despossuir-se que me devolve e o partilhar que multiplica. Então, com a oração para a missão, para sair de si, eu consegui encontrar a cura de um luto doloroso e que continuou depois. Depois ainda fomos para Araguaiana e continuou por mais uma semana. Então, é essa experiência que vocês estão perdendo. Vai ser cansativo, eu quero ir para minhas férias, mas você não sabe o que Deus vai te dar. Eu tenho certeza que eu mais recebi do que ofereci naqueles dias. Depois, uma outra coisa que nós vimos na prática é o quanto a presença evangélica acaba sendo agressiva. Lá tem uma comunidade, inclusive teve um culto naqueles dias lá. A gente não teve muita liberdade de visitá-los. Os poucos evangélicos que nos acolheram ainda foi com ressalvas. Porém, havia uma pessoa, isso é um testemunho concreto que eu quero trazer, que para mim valeu a pena. Havia uma pessoa, até dirigente da comunidade, que o marido é evangélico, o sogro que mora lá é evangélico, ela quer se casar na igreja, mas na partilha, quando ela
a primeiro momento que ela pôde falar já era isso. Eu tô perdida. Eu me entendo como católica, mas eu tenho questionamentos que eu já não consigo responder. Às vezes a gente fica nessa pressão toda. E aí, então, a pedido da comunidade, foram dadas 2 catequeses. Tentamos fazer o mais dinâmico possível. Quem conhece o Tiago Locke sabe o quanto ele é dinâmico e engraçado, para que eles recebessem o que eram sacramentos. O padre também nos pediu isso, já que era catequese para os sacramentos. E nós falamos concretamente dos sacramentos. Na segunda catequese que pediram, falamos da missa parte por parte. E aí, ao final, essa mulher veio agradecer, encantada. Ela falou, agora eu entendi, eu não vou deixar a igreja. E foi por causa da nossa presença ali. Então, isso faz muita diferença. E ainda mantenho contato, me pedem oração, pedem para que volte. E se Deus quiser, quero voltar, inclusive, como padre lá. Que é uma coisa que me marcou mesmo. É isso. Porém, que eu quero provocar agora os padres, os 2 responderem, se for possível. Quais os frutos que percebem? Já falaram um pouco nesse âmbito, mas frutos assim, o que mudou na paróquia, nas comunidades, nesses dias após a missão? O que é possível perceber? O padre também já conhecia algumas daquelas comunidades, também acredito que pode ajudar a perceber alguns frutos, não só do nosso ponto de vista formativo, mas das comunidades. Pegando aproveitar que estamos falando no ambiente acadêmico, né? Mas pegando essa abordagem cristológica, o mistério da encarnação, de ser visitado, ele gera em nós uma alegria. E essa alegria gera uma disponibilidade de retribuir, né? E este mistério acontece não somente no missionário que vai, porque em certo sentido nós poderíamos entender, ele está indo, mas se nós formos olhar em uma outra perspectiva, na verdade é o lugar que está vindo a ele, né? Então por isso ele acaba sendo visitado e tem essa experiência, né, de Deus que já está lá e visita, né, e o chama. E olhando então nessa perspectiva contrária nossa, da paróquia, que acolhe, os frutos que nós vemos de verdade é dessa alegria. A alegria que gera essa generosidade. Porque um pouco diante dos dramas e das dificuldades, nas distâncias, um pouco dos dramas que se vive é de achar que se é esquecido, né? Esquecido pelo padre, esquecido pela igreja, esquecido porque não são lugares que saltam aos olhos, não são lugares que se recebem muitas visitas, né? Então, são aqueles dramas que a pessoa ela vive naquela experiência íntima dela com Deus, né, com seus santos de devoção, e que muitas vezes não tem ninguém para partilhar. E muitas vezes o que ela mais suplica é ter alguém para partilhar. E aí quando vem um missionário, no fundo é aquela certeza, para além do missionário e tudo mais, é aquela certeza, Deus me escutou. Deus escutou minhas preces. Não estou sozinho. E isso gera uma alegria, né? Alguém compreendeu a minha dor. E agora estou compartilhando e outras pessoas sabem do que eu estou passando. Então isso gera uma generosidade, isso revigora a comunidade, né? E isso eu percebi nas comunidades, uma presença maior das pessoas nas catequeses, nas celebrações. E é interessante porque isso acaba respingando até em nós, porque nos revigora também, né, na nossa missão. Então, um fruto que eu noto bem nítido
é essa alegria de ter sido escutado, encontrado, que gera uma generosidade em querer retribuir, né? E é interessante porque na simplicidade o povo ele retribui com o que tem ali. Pega lá manga, leva isso aqui para sua casa. Pega caju, né? Vai pegando as coisas que tem, porque é a forma dela mostrar que ela quer retribuir de volta, né? E quando ela vê tudo isso que a própria igreja proporcionou, né, que o próprio Deus proporcionou a ela, isso gera nela uma alegria de querer fazer algo. Padre, precisa de alguma ajuda aí na comunidade? Me deu vontade de ajudar, né? E de repente a comunidade que muitas vezes estava ali quase que morrendo, né? Podemos dizer assim, estava lá no leito ali, né? Respirando sobre aparelhos, de repente ela recebe uma sobrevida e começa a caminhar sozinha numa alegria, numa generosidade, uma disponibilidade impressionante, né? E isso acaba se tornando uma espécie de efeito cascata, porque a comunidade vizinha também já se anima e assim vai chegando até nós, né? Então, o fruto que eu percebi que foi mais latente, assim, mais visível, é dessa alegria de ter sido escutado, de ter sido encontrado, de ter sido visitado, que gera então este amor, esse desejo de retribuir, e assim vai gerando essa ciranda, né, de doação que nós vemos no próprio mistério trinitário, né? É isso. E o senhor? Eu queria só mencionar que foi muito bom também encontrar as duas senhoras da comissão arquidiocesana da missionária, né? Comide, e foi muito bom. O Eduardo o Padre Eduardo está aqui e pode dizer que foi bem interessante fazer essa ligação, quer dizer, que a gente tem insistido tanto, né, que é preciso que toda a igreja toda a igreja é responsável pela formação do futuro presbítero, toda a igreja, em todas as dimensões, e daí ter pessoas que vão na missão como os seminaristas e participam e enriquece muito. Então foi uma experiência riquíssima. Eu conversei um pouquinho com elas e, claro, visitar os lugares e ver vocês, rostos agora próximos, mas quando a gente passa ali, e onde eu fui, é uma região onde eu ando muito por ali, por causa nós temos um pequeno chácara lá, e agora já não é mais passar correndo o mais rápido possível, agora é passar lembrando dos lugares e lá passar lembrando das pessoas. Mas eu queria fazer essa conexão da fecundidade da partilha, da fecundidade do momento presente, das celebrações, né, da composição de histórias. Alguém me falava, eu estava falando, depois eu fui de novo lá na comunidade e num dos títulos de preparação para a festa, e também na missão eu já tinha mencionado isso, né? Como é importante a gente perceber-se parte de uma história, e perceber-se então parte dessa igreja, parte de uma história. E eu estava falando como é importante a gente recordar das pessoas que construíram o lugar, que construíram o tempo físico. Lá em Machado foi feita toda uma renovação, está muito bonito lá. São Bento, a comunidade de São Bento está bonita, está bem cuidada, né? Esteticamente houve um upgrade muito grande. Melhorou muito aquela capela, aquele lugar de culto. Mas é importante também celebrar as primeiras pessoas que foram lá, que fizeram aquele espaço de culto, que podia ser pau a pique no começo,
e está se fazendo isso em outras comunidades também. Então, para mim, a fecundidade dessa perspectiva de que a gente faz parte de uma história, que não estamos, porque esse é um problema muito sério da nossa sociedade, né? Não somos esquecidos. Como foi bom ir lá nas duas comunidades, Carioca e Mineira, e ver vocês, e ver rostos bem conhecidos, e ver Wagner, e ver Kleber, e ver Radamés, ver Tiago, ver Renan, ver vocês lá, e ver como que a presença, a história vai marcando. Então a gente não é esquecido, a gente faz parte do plano de Deus, a gente faz parte, a gente está se formando, e aquele povo simples está ajudando a formar novos presbíteros, lá quase no povo que não tem muitos recursos, mas não são esquecidos. Foi muito bonito, muito bonito. E lá, ainda na comunidade onde tem uma vida, que eles estão trabalhando muito essa questão, que tem uma produção agrícola já mais consistente, como é bom ver a partilha, ver eles ofereceram um jantar depois, né? Muito bom, né? Um churrascão muito bom. Muito bom. Eu participei do churrascão, foi muito bom. E olha que coisa bonita, né? Eles até me deram uma dúzia de ovos. Dessa dúzia de ovos, eu salvei 9 para a galinha chocar. E desses 9, 5 eclodiram, 3 ainda estão lá no galinheiro lá de casa. 3 pintinhos são e depois esse toque de Deus, né, é simples, parece não, mas foi o ovo que eles me deram, porque eu não comia carne. Então, padre, então leva uma dúzia de ovos. E eu pensei, não vou comer todos os ovos, porque é um símbolo. É um sacramento, né? É um sacramento. Então, para mim foi muito, e claro, até mudas e outras coisas, mas assim, para você ver, porque a vida, então aí está um ponto bonito, né? A vida não é para sobreviver, não é para se arrastar. A vida é uma risada bem gostosa. A vida é um beijo estralado na bochecha do outro. A vida é uma risada, é um churrasco, uma alegria. A vida é partilha. A vida é fecundidade. Se não tem fecundidade, não é vida cristã. E a fecundidade não é para gente. A fecundidade é para todo mundo. Convide a todos para o banquete. Então, para mim, para mim, o grande fruto que eu vi é ver vocês, sentir que a gente está junto, que aquele aluno que eu ensino lá na aula é o aluno que aprendeu na realidade e vai me ajudar, e eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudar, e nós vamos crescer juntos, e ver a fecundidade da formação. A arquidiocese, mas podia ser nas várias dioceses que nós temos aqui no regional. Nós, como igreja, nós estamos nos formando nessa igreja viva, para a fecundidade da vida. Bonito, né? Mas eu fiz a reparação, o churrasco que ele não comeu, eu comi, viu, gente? Estava muito bom. Ganhamos um saco de verduras, de limão, de cabotiá e muito mais. Mas como a gente não pode perder essa oportunidade, também queria ouvir do pároco, e ele nem sabe que eu vou perguntar isso, e do coordenador, o que a gente pode melhorar para as próximas? O que nós não vimos, o que faltou olhar, o que ficou a desejar? Eu acho que é importante para nós até como comício ouvirmos isso. Vixe. Fui pego de surpresa aqui, tô tentando pensar. Assim, eu dei uma pincelada no início quando eu falei,
mas é algo que com o tempo, a experiência, a gente vai aprendendo. Nessas primeiras missões, a gente muitas vezes chega fechado, um pouco indisposto, e depois Deus vai nos quebrando do jeito que Ele sabe, e assim a gente vai entendendo o porquê de estarmos ali, né? Só que aí nesse processo, é claro, a gente acabou perdendo ali algumas horas iniciais até a gente entender a importância, né, o sentido de estarmos ali. Creio que com a experiência que vamos adquirindo, a gente já vive este momento de entender o sentido de estarmos ali antes, né? Para a gente já chegar nessa disposição. Porque assim, sendo bem claro, né? Era final de semestre, tudo mais, pessoas cansadas. Tenho que ir lá porque o reitor pediu para eu ir, né? Porque se eu não for e tudo mais. E aí você já vai com aquele peso, com aquela carga negativa, né? E é lógico que Deus vai no jeito dele, dando uma reviravolta para que você entenda. Então, assim, isso é um processo que aos poucos nós vamos amadurecendo, mas se já no início, nós aos poucos vamos compreendendo a importância, o sentido de saber que Deus nos espera lá, de saber que o povo está sedento por nós lá, de saber que muito mais do que entregar, eu receberei, né? A dinâmica muda. E eu já chego, né? Dom Milton, ele, quando ia visitar alguma paróquia, aí ele já dizia pra gente, né? Olha, já pode esperar quente que eu estou fervendo. Ele falava assim. No sentido assim, da gente, nessa ânsia, nessa sede do povo de nos receber, encontrar também essa sede nossa de nos doar, né? Então, acho que assim, algo que a gente poderia ir aos poucos aprendendo, aprofundando, é justamente isso, né? Nessa disposição inicial já, né, vamos dizer assim, 100%, né? Eu creio que é isso, né? Se eu falar algo assim. Eu creio que é muito rico para nós. Eu acho que a gente precisaria trabalhar melhor isso no planejamento, que haja esse cuidado de porque assim, na verdade o que a gente está fazendo é teologia pastoral, ou seja, fazer a ligação, fazer a conexão, né? A não separação das coisas. Acho que a gente precisaria trabalhar mais a questão que a gente, nas nossas pastorais, e quando a gente faz atividade pastoral, a gente tem que se articular mais em fazer essa ligação entre estudo e prática. Do ponto de vista da academia, talvez a gente precisaria tentar fazer mais essa ligação e ajudar a gente, e nos ajudar, e perceber essa conexão, né, do aprofundamento de algo que a gente está estudando e que a gente pode partilhar, e que a gente pode ir para frente, que a gente pode preparar mais. Talvez com o planejamento, a gente poderia planejar melhor as coisas, as atividades, as programações, e colocar os nossos recursos à disposição. Talvez esse ponto a gente pode fazer com melhor. A gente faz, mas às vezes lá na missão que a gente diz, puxa, aqui poderia ter aplicado isso, aqui poderia ter aplicado aquilo. Esse recurso eu não tenho, eu poderia. Aquela comunidade também pode receber um recurso audiovisual melhor, como pode receber, porque às vezes a gente vai, claro que o importante é isso, né, a presença e tudo, mas a gente poderia fazer essa articulação. Ainda eu sonho, mas com que os nossos estágios estejam ligados a essas experiências missionárias.
E que a gente poderia fazer mais essa articulação, sabe? Porque senão a gente faz muito... Parece que a gente está estudando aqui, e quando termina sexta-feira que a gente vai fazer missão. Eu até brinco, né, com o povo, agora vocês vão salvar o mundo. Não, a gente não salva o mundo a partir de sexta-feira, às 11, meio-dia e meia, quando termina o almoço. Mais ou menos, né? Não salva o mundo ali, não é? A gente está fazendo pastoral aqui. A gente está fazendo pastoral aqui, a gente está fazendo missão aqui. Então, e lá também a gente tem que, quando uma pergunta que faz, a gente tem que trazer essa pergunta para a aula. Né? O método devia ser esse, trazer para a aula a pergunta que o povo faz, as indagações que o povo faz, as dificuldades que você falou daquela senhora que estava desanimada, que já não tinha mais respostas, que estava quase perdendo esse elan católico. Então essa pergunta tem que estar nossos estudos. Então essa ligação a gente precisa fazer. E talvez a gente, por falta de habilidade e de disponibilidade, né? Mas vocês fizeram a avaliação. Eu mesmo não pude estar na avaliação, mas seria bom a gente fazer a avaliação, ouvir o que vocês escreveram do processo avaliativo, fazer isso, que isso repercutisse. Então trazer isso também para a sala de aula e também para nossas semanas aqui, para o nosso dia a dia, para não fazer uma coisa, fazer uma interação muito mais profunda, que a missão dos estudos e a missão da experiência missionária conversem mais, para a gente poder sentir-se mais igreja. E romper, uma outra coisa importante é romper as nossas divisões, trabalhar nas nossas comunhões, né? Trabalhar no que nós temos em comum. Nós temos muito mais coisas em comum, muito mais coisas que nos aproximam do que aquelas pequenas rusgas e pequenas diferenças. As diferenças não deviam nos dividir, as diferenças nos deviam nos aproximar para amar mais o outro, né? E isso é um desafio para todos nós. É um desafio que a gente tem que trabalhar constantemente. Então, comunhão, não divisão. Então, isso é muito bom. Para mim foi muito rico. Eu sempre gosto muito de estar junto com os meus antigos alunos e conversando e ouvindo. Depois desses anos de ter trabalhado aqui, então eu fui abençoado de estar aqui conhecendo tanta gente maravilhosa, né? Tantos irmãos no ministério presbiteral. E isso é muito rico para mim, ouvir a história, sem preconceito e sem julgamento pela aparência disso, daquilo. Para mim não importa nada, né? Essas coisas aí de aparência não importam nada. O que importa é esse amor pelo povo de Deus. E como é bonito ver os nossos antigos alunos com essa profundidade do pastoreio e do amor ao povo de Deus, no serviço a eles. Então para mim é muito rico e precisaria talvez melhorar essa questão na faculdade, para a gente poder dar mais fruto ainda. Só pegando um gancho em algo que o Padre Carlos disse, um testemunho, não é de agora, foi do ano passado. Nós tivemos a festa, passamos agora recente, aí eu lembrei, na festa de Nossa Senhora do Rosário. Eu lembro que no ano passado eu preparei uma super homilia, né? Toda teológica, explicando o rosário nas suas diversidades de ações ao longo da história, ações salvíficas em famílias e tudo mais. Então fiz todo aquele arcabouço, né? E no 2 dias depois ia começar a novena de Nossa Senhora Aparecida. A festa lá é 7 de outubro. E naquela ocasião meus pais vieram para participar da missa, porque era final de semana. E aí eu rezei a missa na comunidade, meu pai estava na sacristia me ajudando, né, arrumando os paramentos para levar. E aí chegou uma senhorinha: padre, mas gostei tanto do que o senhor falou lá na missa, né, da padroeira. Eu falei, nossa, o que será que eu falei, né? O que marcou tanto ela? E meu pai é junto. Eu falei assim, o que a senhora gostou? Padre, aquela parte que o senhor falou assim, ó,
Viva Nossa Senhora! E ali eu entendi que o povo, na sua simplicidade, ele vai ficar com o essencial, né? E por isso que o povo, aquilo que o Padre Carlos disse, independe das aparências e tudo mais, o povo vai olhar o amor, o essencial, né? Então era isso que eu queria compartilhar também. Certo, aplausos. Eu ainda teria mais perguntas, mas eles já responderam. Eu ia perguntar ainda para o padre o que acrescentou ao ministério dele. Ele disse, né, que esse entusiasmo também o visitou, assim também como o Padre Carlos. A gente agradece, padre, a oportunidade de ter nos convidado, apesar de eu ter ido para outra paróquia. Aliás, quem não foi, perdeu uma grande confraternização no final, que foi muito boa. Não posso falar da de Rosário, mas a da Distrito da Guia foi muito boa. Só lamento. Vamos encerrar então essa manhã. Retomamos às 14h, com os cursos, minicursos, nas 3 últimas salas lá em cima. Vamos sortear mais alguns brindes agora. Nossa noite cultural às 18h30, e vai estar imperdível. Vamos ter um churrascão aí para todos. Que mais, Prezi? É isso. Isso, amanhã tem a missa de encerramento. E mais uma salva de palmas para os nossos padres. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Crise.